Eu quero deixar um espaço para perguntas, né? Eu quero que essa live aqui seja uma troca também, que vocês perguntem, que eu possa responder, tirar dúvidas sobre performance mental, sobre como você pode se desenvolver mentalmente, né, emocionalmente, para que você consiga melhores resultados em qualquer coisa que você faça na vida, né? Esse espaço aqui é voltado para atletas, mas tudo que eu falo aqui serve para qualquer área da sua vida, não só se você não for atleta, com certeza vai te ajudar em qualquer outra área. Beleza? Eu quero começar aqui brevemente com uma apresentação, se você é novo aqui na minha página, não me conhece, não sabe, de repente alguém te enviou aí o convite para você participar. Super breve, sei lá, 2, 3 minutinhos só para me apresentar aqui, e depois a gente vai direto pro conteúdo que eu quero compartilhar aqui. E depois eu vou abrir para perguntas, respostas, beleza? Bem rápido, meu nome é Daniel, né? Sou do Rio de Janeiro. Moro hoje nos Estados Unidos, moro aqui há 4 anos já, várias indas e vindas para cá, né, para os Estados Unidos, e eu vou chegar lá, mas eu comecei jogando basquete no Rio de Janeiro e logo comecei a me destacar, e aí recebi um convite para jogar em Franca, numa cidade interior de São Paulo, onde o convite era para eu jogar nas categorias de base e também jogar no time profissional. Então, mais ou menos aí com 16 anos, eu já me profissionalizei, comecei a ganhar dinheiro, né, para jogar basquete. E aí, logo depois, eu fiquei 2 anos em Franca. Durante esses meus 2 anos em Franca, eu representei a seleção brasileira em 2 campeonatos sul-americanos, até sub-15, um campeonato sub-16 e um outro sub-18. Nós perdemos os 2 para a Argentina, enfim, memórias não tão boas aí com relação a essas 2 finais que eu pude jogar aí nesses campeonatos sul-americanos. Mas aí depois eu voltei para o Rio de Janeiro, fui contratado pelo Flamengo para jogar no juvenil do Flamengo e jogar na equipe principal. Joguei 2 anos no Flamengo, depois consegui uma bolsa para me mudar para os Estados Unidos para jogar basquete universitário. Eu fui morar... Primeiro eu joguei numa universidade em Nova Jersey durante 1 ano, depois eu me transferi para uma universidade em Nova York. Joguei nessa universidade durante 4 anos, total de 5 anos, aí jogando basquete universitário. Depois que eu me formei, eu voltei para o Brasil para jogar profissionalmente. Joguei profissionalmente mais 6 anos ou 7 anos no Brasil. E parei de jogar, voltei para os Estados Unidos, né? Voltei para a mesma universidade que eu tinha me formado em Nova York para fazer um mestrado em psicologia. Fiz um mestrado em psicologia durante 2 anos, voltei para o Brasil e abri o meu negócio, comecei a atender com psicoterapia, pessoas em geral. Até então não atendi atletas. Quando eu parei de jogar, eu queria dar um tempo, né, uma pausa aí na minha vida. Desde que eu praticamente me conhecia por gente, exagerando um pouco, que eu comecei a jogar basquete com 11 anos, mas eu vivi esse mundo dentro do basquete, dentro do esporte, e quando eu parei de jogar eu estava um pouco cansado, queria fazer outra coisa na minha vida. E aí eu resolvi abrir um consultório, né, e não atendi atletas, né. Eu quis me aprofundar mesmo no mundo, né, da psicoterapia clínica, da psicologia clínica, e fiz várias formações, mas resumindo, eu me especializei, assim, as especializações que eu mais, né, utilizei, eu me especializei em trabalhar com traumas. Existe uma forma bem né, especial aí, técnicas, processos super importantes e que ajudam muito, né, para trabalhar trauma, especialmente falando. E também questões sistêmicas, familiares. Fiz outros tipos de outras especializações. Isso é um outro papo para uma outra live, mas resumindo, que eu quero deixar bem resumido aqui, eu de mais ou menos uns 7 anos atrás, começou a aparecer atleta, porque meus colegas, né, ex-jogadores, né, pessoas que me conheciam do basquete, do esporte, começaram a me cobrar e falaram: pô, Daniel, você não vai atender atleta e tal, pô, você é ex-profissional, né, jogador de basquete profissional, e
e agora com esse conhecimento todo dentro da psicologia, você não vai ajudar atletas. E então começaram a me indicar, eu comecei a atender algumas pessoas, mas assim, sem fazer nenhum tipo de propaganda ou falando para as pessoas que eu estava fazendo isso. E aí em 2019 eu recebo um convite para trabalhar com a seleção brasileira masculina de vôlei para preparação para Tóquio, para as Olimpíadas de Tóquio. E aí eu, enfim, conversei com o Renan era o técnico da seleção, e a gente fechou, né, essa possibilidade aí, eu fui contratado para trabalhar com a seleção masculina de vôlei. Eu estava trabalhando com a seleção há 3 meses e eu recebo uma proposta de trabalho para voltar para os Estados Unidos para trabalhar numa clínica especializada em traumas, em tratamento de traumas emocionais. Como eu tinha caminhado muito nessa minha especialização, né, conheci várias pessoas da área, profissionais da área, fiz formações fora do Brasil, então o meu campo, né, de networking, de conexões, né, aumentou bastante, até que a dona de uma clínica em Los Angeles, conversando com ela me fez uma proposta e eu resolvi aceitar. Então em 2020 eu larguei a seleção brasileira de vôlei para poder me mudar para Los Angeles para trabalhar nessa clínica. Ainda né, uma clínica super renomada nos Estados Unidos e no mundo para tratamento de traumas. Eu achei que seria uma oportunidade maravilhosa, né, que tinha aparecido, e eu aceitei. Mas de uns 5 anos, não, peraí, de uns 2 anos para cá, que aí eu voltei para cá e eu não tinha tempo, né, para atender atletas e voltar a colocar energia nisso. O trabalho na clínica me consumia muito, mas de 2 anos para cá resolvi voltar, né, a trabalhar com atletas e dessa vez trazer mesmo toda essa energia para poder ajudar atletas a melhorarem, né, a sua performance mental, se desenvolverem, falar sobre saúde mental. Eu sempre pensei que se eu tivesse tido, né, essa oportunidade quando eu tinha, 11, 12, 13 anos, de trabalhar minha mente, ou até mesmo durante o tempo que eu joguei profissionalmente, teria sido, cara, minha carreira teria tomado um outro rumo com certeza. Eu não tinha os recursos para lidar com a minha mente, não tinha os recursos para lidar com minhas emoções, e isso me afetou bastante. Então hoje é um prazer enorme que eu me coloco, né, à disposição de atletas e estou aqui, né, e divulgando bastante, colocando bastante energia nesse projeto aqui do Jogo Invisível. E por que o Jogo Invisível, né? Porque esse jogo que acontece na mente, ele é invisível, ninguém está vendo. Às vezes a pessoa está lá, o atleta está lá e todo mundo está olhando, pô, né, essa menino, atleta, né, parece super calmo, tranquilo, mas dentro da mente tem um jogo invisível acontecendo ali, tem todo um mundo, né, de uma batalha entre a pessoa e a mente dela acontecendo. E a gente consegue perceber isso não só, né, se você é atleta, mas na vida em geral, né? Tem sempre, eu costumo brincar, né, que é como se fosse assim, né, aquele desenho do anjinho e o diabinho, né? Então, essas vozes, né, que conversam com a gente, muitas vezes essa voz interior, ela não ajuda. Ela nos previne de fazer o que a gente quer fazer, de chegar onde a gente quer chegar. Beleza? Eu vou tentando ser o mais objetivo possível, que eu quero ouvir, eu quero responder pergunta, né? Quem tiver pergunta aí já pode colocar, pode começar a escrever aqui, que depois eu respondo. Mas indo bastante assim, né, direto ao assunto, todo atleta, tá? E mais uma vez, se você não é atleta, você também passa por isso, tá? Ele tem certeza, porque são um processo da vida. Então todo atleta, ele passa por um processo, por um círculo, né, que ele pode ser quando ele passa por esse processo, isso ajuda, né, a se desenvolver, a crescer, a atingir voos mais altos, ou ele começa a cair se ele não tem os recursos, se ela não tem os recursos para passarem pelos desafios. Então, que processo é esse? O atleta, ele se prepara, então ele treina, ele executa, ele tem os resultados daquela execução, então ele se prepara, ele joga a competição, joga o jogo,
e ele tem o resultado, né, daquela apresentação, daquela performance, e aí ele faz os ajustes necessários no treino, e ele volta e executa de novo, joga, e aí passa por esse círculo. O que acontece muitas vezes é que o atleta, se ele não consegue fazer os ajustes necessários, se ele nem tem a motivação, a vontade, ou se ele começa, porque é inevitável que haverão erros, fracassos. Se o atleta ele não tem a capacidade de se recuperar emocionalmente e mentalmente, também fazendo um preparo mental, ele dificilmente ele vai conseguir chegar onde ele quer chegar. E aí, qual o ponto principal assim no meu trabalho com atletas que eu apresento, que para mim é um grande diferencial quando uma pessoa, um atleta, ela ouve isso e ela compreende como é que ela funciona? Porque qual é um dos maiores, né, qual é o maior avanço da humanidade, né? Como é que a gente consegue avançar em qualquer coisa, desenvolver qualquer coisa nova? A gente entende os padrões. Então uma coisa funciona assim, já que ela funciona assim, eu consigo transformar isso naquela outra coisa. Levando isso em consideração, o nosso corpo, existe uma hierarquia humana de como a gente funciona. Existe uma hierarquia em como a gente consegue se desenvolver. Que hierarquia é essa da experiência humana? Para a gente conseguir qualquer tipo de resultado diferente, melhorar qualquer coisa na nossa vida, até nos curarmos emocionalmente, ou, enfim, aumentar a performance, a gente precisa mudar nossos comportamentos. Então, Einstein tinha uma famosa frase que o conceito de insanidade para ele era continuar fazendo as mesmas coisas e esperar que a gente tenha resultados diferentes. Então, e faz todo sentido, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você esperar que você vai ter resultados melhores, se o que você está fazendo você não está fazendo com... Parou, deu uma pausa aqui. Por favor, alguém dá um joinha aí para me avisar que eu voltei. Recebi uma mensagem aqui que eu tinha pausado. Enfim, parece que eu voltei. Eu vou continuar. Voltou, beleza. Então, é importante que a gente compreenda como é que a gente funciona, porque a partir do momento que a gente compreende como é que a gente funciona, a gente consegue mudar as coisas, né? Então, por exemplo, existe uma hierarquia. Voltando lá, esse negócio tirou do meu... tirou meu foco aqui, então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Como é que a gente... pra gente mudar, pra gente conseguir se desenvolver, a gente tem que, então, mudar o nosso comportamento, mudar nossas ações. Só que para mudar nossas ações, a gente tem que mudar nossos pensamentos. Se eu tenho pensamentos negativos, o meu comportamento vai ser de acordo com aqueles pensamentos. Se eu penso que eu não vou conseguir, que eu não mereço, que não vai dar certo, como é que eu me comporto? Eu vou me comportar com toda vontade, garra, disposição que eu posso? Obviamente não, né? Vai faltar motivação, vai faltar coragem, vai faltar resiliência, porque eu estou pensando pensamentos negativos. Mas, para mudar os pensamentos, a gente tem que mudar nossos sentimentos. Porque se eu sinto ansiedade, o meu pensamento vai ser um pensamento com hesitação. Não sei se eu consigo, não vai dar certo. E aí eu vou me comportar, consequentemente vou me comportar, né, de acordo com esse sentimento, com esse pensamento. Agora, para eu mudar um sentimento, eu tenho que mudar as minhas emoções. André, mas qual a diferença entre emoção e sentimento? Então, assim, basicamente, o sentimento é quando a gente fica consciente da emoção. Então, por exemplo, ansiedade é um sentimento. O que está por trás da ansiedade? O medo. E se eu não conseguir? E se não der certo? Então, o medo é uma emoção, a ansiedade é um sentimento, tá? Mas para mudar o sentimento e para mudar as emoções, a gente tem que mudar a nossa fisiologia. Eu vou voltar para a fisiologia. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que eu bato nessa tecla, uma das primeiras coisas que eu explico para os meus atletas é o seguinte, para todo mundo que eu atendo em geral. 90% do nosso funcionamento fisiológico, de como a gente vive o mundo, ele é
inconsciente. Então, por exemplo, você está sentado em pé, enfim, está me assistindo aqui, seu cabelo está crescendo, sua unha está crescendo, você está respirando, a comida que você comeu mais cedo está sendo digerida e você não está fazendo nada para isso agora. Né? As suas células estão fazendo todo um processo, seu coração está batendo. Então, 90% do nosso funcionamento é inconsciente. Mentalmente falando do órgão, né, cerebral, do cérebro, o cérebro, 95% das atividades cerebrais também são inconscientes. Então o cérebro está lá percebendo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa e a gente não tem consciência disso, a gente não tem domínio disso. Tá? Então quando a gente compreende que a nossa fisiologia tem um impacto nos resultados que a gente tem na vida, isso é uma mudança de paradigma, entender isso, para mim, um dos maiores, como é que eu vou falar aqui, crescimentos, desenvolvimentos na área de ajuda, desenvolvimento humano, foi quando a fisiologia começou a ser integrada e estudada com relação a isso. Porque antes, tudo que era da parte emocional, mental, ficava muito vago, muito subjetivo, né? Assim, as pessoas não entendiam, ou agora não, agora a gente consegue, através da fisiologia, explicar o porquê que a gente não consegue fazer certas coisas. Porque existe essa hierarquia, né? Pô, Daniel, mas se eu pensar positivo, isso não me acalma, isso não me ajuda, não me dá vontade, e aí eu não sinto o meu corpo mais confiante. É verdade. Só que muitas vezes, já deve ter acontecido com você, você ficou pensando, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou me acalmar, e isso não aconteceu. Ou você, né, um dia antes do treino, do jogo, ou de qualquer outra coisa que você tinha que fazer, você se preparou lá mentalmente, vai dar certo, não sei o que, chegou na hora, você ficou nervoso, você esqueceu o que você ia falar, ou se você é um atleta, você deu aquele branco, parecia que você não sabia jogar. Por quê? Porque a sua fisiologia tomou conta de você. Mas por que a fisiologia ela é mais forte do que a nossa mente, né, mais racional, né? Por que então o meu corpo ele tem tanta força assim ao ponto de não deixar muitas vezes que o que eu penso consiga me ajudar? Porque o principal motivo, né, o principal trabalho, né, a função do nosso cérebro, do nosso corpo é de mantermos vivos. Então, a todo tempo o nosso corpo e cérebro estão trabalhando para, né, manter a gente vivo. A qualquer sinal de estresse, o nosso cérebro e corpo entram numa dinâmica de autoproteção. Você já deve ter vivido isso também. Dinâmicas, por exemplo, de luta, fuga, né? Então você fica mais agressivo, ou você fica mais receoso, ou você trava, ou você começa a perceber assim, parece que você não está ali, né? O termo você começa a dissociar, né? Você então é como se você tivesse quase fora do corpo e se assistindo fazer aquilo, né? Então você não consegue estar totalmente presente para atuar no que você precisa atuar. Então, essas dinâmicas de autoproteção do corpo, quando a sua fisiologia entra nessa dinâmica, ela começa a limitar a sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque esse processo é um processo antropológico, um processo de sobrevivência, nossos ancestrais, né? A parte do cérebro que é responsável por isso é uma parte bem primitiva nossa, né? Então, não quero entrar muito em detalhes, que é uma explicação mais longa e complexa, mas resumindo é isso, né? Nós temos partes mais primitivas do nosso cérebro que nós compartilhamos com todos os animais mamíferos. Essa parte mais primitiva, existem processos dentro dessa parte mais primitiva do nosso cérebro que é assim, eu preciso proteger o Daniel, eu preciso manter ele vivo. Qualquer estresse, essa parte do cérebro ela fica ativada e instintivamente coloca a gente nesse estado de autoproteção. Eu assim, tem várias histórias como atleta que eu posso dar aqui exemplos de momentos que eu entrei assim. Então, momentos que o juiz marcou uma falta que eu não concordava, isso traz um estresse e eu fico mais agressivo, fico preocupado com o juiz, reclamando com o juiz toda hora, né? Então, naquele momento, eu estou nesse estado, né,
de autoproteção, mas para luta. Eu começo a brigar com meus companheiros de time, eu começo né, no caso, o exemplo do basquete, né, eu fazia mais faltas. Por quê? Porque eu não estava num estado de calma, de alerta, de presença. Eu estava, meu corpo em estresse, a minha fisiologia em estresse, e eu comecei a ativar esse estado de autoproteção. Mas autoproteção de quê, né? É muito interessante, porque eu só estou ali jogando basquete. Mas para essas partes mais primitivas do nosso cérebro, é como se eu tivesse, assim, num perigo, alguém estivesse querendo me assaltar, ou se eu, né, fosse alguma coisa que fosse acontecer, né, eu estivesse em perigo de vida. É muito curioso isso, né? Porque a nossa mente racional não compreende isso. Mas a gente tem essa experiência, porque quando a gente está passando por esses processos, a gente consegue, muitas vezes, pensar assim, caramba, por que eu estou fazendo isso? Ou muitas vezes, depois que acontece, né, que aquela situação passa, você olha para trás e fala assim, cara, por que eu fiz isso? Não era para eu ter feito isso, né? Você depois volta, quase que uma outra pessoa, né? Você olha para você mesmo e fala assim, cara, eu não consigo nem me reconhecer fazendo isso, né? Por que isso aconteceu? Porque a sua fisiologia tomou conta de você. Você foi sequestrado emocionalmente. Por isso que, quando eu explico isso para os atletas, por que isso é muito importante? Porque o primeiro passo que eu dou com eles é ensiná-los a administrarem a fisiologia deles. Tá? Como? Com técnicas. Existem técnicas, processos específicos para você acalmar o seu sistema nervoso, para você administrar seu sistema nervoso. Se seu sistema nervoso, por conta do estresse, né, você começa a atuar em algo que é importante para você, existe a possibilidade do erro. Então, naturalmente, eu erro, né? Então, naturalmente, você vai ficar mais estressado. Esse estresse, se você não sabe administrar esse estresse, o seu corpo vai fazer para você. Porque, mais uma vez, essa parte mais primitiva do cérebro, ela acha que você está em perigo. Então ela vai dominar, vai te colocar em luta, fuga, congelamento, né, dissociação. E você não vai conseguir colocar em prática tudo que você treinou, tudo que você aprendeu, horas e horas e horas de repetições no seu treinamento. Você não vai conseguir fazer isso. Porque o seu corpo ele está em modo de sobrevivência. É como se estivesse numa selva mesmo, né, numa guerra. Então você não vai conseguir colocar, né, toda a sua capacidade, né, um atleta ele treina exaustivamente o mesmo movimento, a mesma coisa, né, aquela lembrança motora acaba ficando consolidada. Mas quando você entra num estado de estresse de autoproteção, hormonalmente falando, existe uma enxurrada de adrenalina, uma enxurrada de cortisol, e aí o seu corpo o seu músculo começa a ficar mais tenso, você muitas vezes começa a sentir muito daquele frio na barriga, as suas mãos começam a tremer, e com a mão tremendo, com os músculos mais tensos, como é que você vai conseguir exercer no seu esporte movimentos que são movimentos finos, movimentos que para você conseguir muitas vezes uma melhorinha naquilo ali, você precisa treinar exaustivamente, errar e treina até você conseguir, né? Mas quando você, né, não administra essa sua parte fisiológica, você acaba colocando tudo a perder. Muito bem? Então, a gente... O meu trabalho, né, com atletas e pessoas em geral, eu explico isso por quê? Porque quando eu ensino técnicas para que você consiga, então, administrar o seu sistema nervoso, a pessoa entende. Ela, agora eu entendo, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, né, dependendo do estresse que eu estiver passando naquele momento, né, dos desafios que eu estiver passando naquele momento, na hora da minha performance, vai ser muito difícil de eu dar a volta por cima. Tem alguns atletas que me perguntam assim, Daniel, e o pensamento positivo? E sobre a visualização? Pensamento positivo, você tem um diálogo positivo, visualizar que você está conseguindo, são técnicas excelentes. Mas se o seu sistema nervoso estiver muito ativado, ou nesses estados, né, de estresse que eu comentei aqui, né, luta, fuga, congelamento, dissociação, você não vai conseguir, a sua parte racional não vai ser forte bastante para fazer você mudar aquela emoção, aquele comportamento. Eu imagino que todo mundo que está aqui, né, já deve ter vivido isso, né? Eu quero muito ir treinar.
mas não consegue, não vai, se sente desmotivado. Ou começa aí no primeiro, né, começa o treino, aí erra uma coisa ou outra, já bate a falta de motivação, aí não consegue continuar, ou continua mal, né, faz uma competição ruim, não consegue se recuperar daquela competição, até deseja, né, mentalmente, racionalmente, mas emocionalmente a pessoa não consegue. Tá? Por que isso? Porque a gente precisa respeitar essa hierarquia. Fisiologia, emoção, sentimento, pensamento, ação. Nas Olimpíadas, né, vou entrar um pouquinho nisso, né, que também até esqueci de falar, um dos comentários que eu ia fazer. Né, tem muitos vídeos, né, que a câmera está na frente, né, da atleta, no rosto da atleta, e a atleta está falando. O atleta, né, está falando, e em alguns mídias sociais, enfim, né, eles leem, né, os lábios e o atleta tá lá, vou conseguir, vai dar certo, eu vou, agora é minha hora, né, o atleta tá lá falando com si mesmo e falando coisas positivas. E, pô, isso não funciona? Funciona. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, funciona se você estiver num estado onde o seu lado emocional está administrado, você tá ok ali, né? Então, pô, beleza, então eu vou falar positivo, Mas se você perceber que o seu lado emocional está tomando conta de você, e como é que a gente percebe isso? Muitas vezes através de pensamentos muito negativos, né? Que você não consegue parar, né, de pensar diferente, e através de sensações físicas. Beleza? É como se assim, ó, imagina que você vai dar uma festa e você vai decorar, e você vai decorar a sua casa. Mas você faz um tempão que você não limpa a sua casa. Sua casa, o chão tá sujo, a parede tem sujeira lá, você não joga o lixo fora tem um tempão. E aí você vai dar uma festa e você começa a enfeitar a sua casa, mas você não limpou a sua casa. Então você coloca lá as bandeirinhas, né, enche as bolas e tal, enfim, né, começa a decorar a sua casa, mas a casa continua suja. Você vai continuar, você vai estar lá com a casa decorada, mas vai continuar sentindo o cheiro do lixo, você vai continuar vendo que as coisas estão, né, sentindo, né, aquele ambiente que está sujo, desarrumado, mesmo com as decorações. Então é como se fosse isso, né, você querer falar positivamente com você, visualizar, sem estar com o seu sistema nervoso equilibrado, é como se fosse isso, né, você vai ter que repetir muito para talvez aquela fala te ajudar. Então, respeitando essa hierarquia que eu comentei aqui, o passo principal é você usar da sua fisiologia para então mudar seus, né, aí então depois que você administra sua fisiologia, você consegue administrar seus sentimentos, seus pensamentos e as suas ações, tá? Um ponto muito importante com essa relação da fisiologia, um outro exemplo que eu dou é o seguinte, um atleta de alto nível, na maioria das vezes, se você achar que um atleta de alto nível quer treinar toda hora, que ama lá passar horas e horas para sentir o cansaço, a dor física, não, se você não é atleta, mas você gosta de se exercitar, eu tenho certeza que você também já passou por esse momento onde você sabe que você precisa ir, mas você não está afim, né? O não estar afim, a maioria dos atletas também sentem isso. Mas o que o atleta entende? Que ele precisa ir sem vontade. Quando você vai sem vontade, você começa a fazer, você está atuando na sua fisiologia. Então você começa a fazer e aí o seu corpo começa a dar a resposta. Então aí o que acontece quando acaba o treino, quando acaba o exercício físico? Você pensa assim, pô, ainda bem que eu vim aqui. Pô, que sensação boa que eu tô agora. Por quê? Porque você não dialogou, você não tentou negociar com a sua mente, você simplesmente teve uma ação na sua fisiologia. Você foi lá e saiu de casa, começou a caminhar, ou foi para academia e começou a fazer, mesmo sem vontade. A vontade vem depois, né? A sensação, o sentimento, os pensamentos vêm depois que você teve uma ação fisiológica lá que você começou a fazer. Mas de forma geral,
com relação à fisiologia, então eu ensino técnicas de respiração, né? Por que respiração? Parece uma coisa simples, mas a respiração, nosso sistema respiratório está totalmente ligado ao nosso sistema nervoso. Então, quando eu controlo a minha respiração, eu estou automaticamente forçando o meu sistema nervoso, que sistema nervoso autônomo, o que isso quer dizer? Nosso sistema nervoso é mais um fator, como eu comentei no início aqui, mais uma área da nossa fisiologia que funciona a nossa revelia. Funciona sem a gente estar controlando. Mas a gente pode administrar. Com uma das formas é com a respiração. Então, quando você aprende técnicas de respiração, você tem essa capacidade de atuar. O seu sistema nervoso autônomo, ele não fica tão autônomo mais, né? Você consegue então administrar, acalmar, equilibrar o seu sistema nervoso. E aí, mais uma vez, né, seguindo essa lógica aqui, né, desse processo, você acalma o seu sistema nervoso, você abre um espaço para quê? Para se conectar com outras emoções, como coragem, vontade, usar a comunicação positiva para te ajudar, mas só depois que você limpar a casa, né? Então você limpou a casa, então finalmente toda a decoração que você colocar vai ficar realmente bonita, vai realmente ter o impacto que você gostaria. Beleza? Então, fisiologia, técnicas de respiração, técnicas de mindfulness, né? Técnicas de atenção plena, uma prática diária de meditação. Muita gente ainda olha para a meditação, olha para as técnicas de respiração, olha para mindfulness ainda com um pé atrás, né? Isso é besteira. Isso não é besteira, tá? Como eu te falei, é ciência. Essas técnicas, meditação, mindfulness, técnicas de respiração, que na verdade as técnicas de respiração são na verdade técnicas de atenção plena, de mindfulness, enfim. Hoje eu não tenho tempo para entrar muito em detalhes com relação a esses processos, técnicas, enfim. Mas eles funcionam sim. Por quê? Ciência. Né? Quando você consegue, por exemplo, mudar, né, controlar a sua respiração com uma técnica simples, por exemplo, quando você inspira por 5 segundos pelo nariz e solta por 5 segundos pelo nariz ou pela boca. Então, só de você fazer isso, você já está fazendo, né, ajudando o seu sistema nervoso a se acalmar. Porque quando a gente está estressado, com medo, como é que fica a respiração? Quando você está ansioso ou ansiosa, como é que fica a sua respiração? Uma respiração curta. Quando você está com raiva, como é que fica a sua respiração? Percebe? Né, fisiologicamente, as nossas emoções têm impacto no nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo cria, né, as emoções. O que a gente chama de medo, na verdade, é um processo fisiológico, cerebral que está acontecendo e a gente percebe algo, sente algo, a gente dá um nome para isso, né? Medo. Então, quando você consegue alterar isso, né, você melhora. E aí sim, quando você administra o seu sistema nervoso, administra a sua fisiologia, você então consegue, vou me conectar, vou fazer uma visualização aqui, vou pensar no meu último jogo que eu arrebentei, eu vou criar aqui na minha mente, a minha próxima competição, como é que eu quero que essa performance, como é que eu quero me apresentar. E aí eu me imagino, né? A imaginação, a visualização é um processo muito poderoso. Depois eu quero fazer uma outra live só para falar sobre a visualização. Tá? Aí eu também consigo ter um diálogo, né? Falando sobre essa hierarquia, né? Fisiologia, emoção, sentimento, pensamento e ação. Se eu uso o diálogo interno positivo, eu também, né? É uma via de mão dupla, entende? Se eu penso positivo, isso também ajuda o meu lado emocional. Tá? Eu não quero que, né, vocês saiam aqui dessa live pensando assim, o Daniel falou que o que eu penso não adianta nada. Não é isso que eu estou falando. O pensamento positivo é essencial também. Mas muitas vezes, é um ponto de atenção, você só pensar positivo não dá conta. Né? E às vezes, né, isso eu vejo às vezes muitos ensinamentos voltados para isso, né? Você muda a sua emoção você muda as suas emoções, você sente de acordo com o que você pensa. Isso num nível é verdade, mas se a gente então respeita, né, como eu tenho comentado aqui, essa hierarquia de como a gente funciona,
não é bem assim, né? Então a gente primeiro toma conta, né, cuida do nosso sistema nervoso, da nossa fisiologia, e depois a gente tem muito mais espaço aí para utilizar dessas técnicas de alta performance. Beleza? Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas que tem, que eu estou de olho na hora aqui, porque eu posso falar sobre isso aqui durante, sei lá, 10 horas. Vamos lá. A Dai perguntou: como profissional de psicologia trabalha bloqueios mentais de atletas como a da Biles, que trava os atletas, especialmente esportes com maiores riscos? Então, Dai, o que acontece? No caso da Simone Biles, eu não assisti, ela foi feito um documentário na Netflix falando sobre a vida dela, mas aqui nos Estados Unidos por conta, né, ela teve grande sucesso aí, medalha de ouro e tal na Olimpíada, então ela tem sido convidada para muitas entrevistas e tal. Então, o que eu pude saber um pouco da história dela é uma história de vida muito desafiadora, né, com muitos traumas. E inclusive hoje eu vi uma parte, né, de uma entrevista dela, que ela dizendo, né, que ela durante a maior parte da vida dela ela tentou suprimir os traumas, mas tem uma hora que a conta chega, né? Então, por exemplo, eu vou voltar nela, tá? Só para contextualizar aqui. O estresse tem um fator acumulativo. O que isso quer dizer? Como se fosse um copo, né, sei lá, d'água. Eu começo a colocar água ali, vai enchendo o copo, ao ponto que uma hora o copo está praticamente cheio e eu coloco uma gota d'água e o copo transborda. Né? Então, o estresse, situações mal resolvidas, né? Então a história que o tempo cura tudo, o tempo não cura tudo. Então, no caso de atletas, né, traumas da vida pessoal desse atleta, traumas de contusão, de lesões, de campeonatos perdidos, todo esse conteúdo ele fica guardado. Se você não aprende a se liberar, a processar esse conteúdo, o seu sistema nervoso ele, né, vai acumulando aquela quantidade lá, até um ponto que uma hora estoura. Então, pelo que eu sei, né, até depois, não sei, me corrijam se eu estiver errado, eu não me aprofundei muito na história da Simone Biles, mas ela foi uma competição e ela começou a ter até questões visuais, né? Ela não conseguia, ficou tudo embaçado, né? Ela ficou meio tonta, ela não conseguia performar, sentiu desorientada. Teve alguma coisa que foi um gatilho, né? Quase aquela gota, né, que transbordou. Então, no caso dela especificamente, ela precisou de um processo de psicoterapia, né, para desbloquear coisas, né, processos, situações mais profundas, né, do lado pessoal dela, né, da história dela como pessoa, para conseguir ter o resultado, né, voltar né, ao topo como ela voltou aí e até a performance que ela teve esse ano nas Olimpíadas. Tá? Então, no caso dela, para ela se desbloquear, ela teve que fazer um trabalho mais profundo de psicoterapia e trabalhar os traumas. Beleza? Deixa eu ver aqui. A Jaqueline falou: seu trabalho é diferencial para o atleta. Eu fui atleta, infelizmente também não tive oportunidade de ter esse trabalho psicológico. Rebeca e Simone, atletas campeãs de ginástica, mencionaram isso. É isso, né? Eu também não tive, e por isso que eu, né, como eu comentei aqui no início, é um super prazer poder compartilhar isso, porque é um divisor de águas, né? Você chega num nível, somente no nível olímpico, todo mundo é bom. São os melhores dos seus países. Todo mundo tem um nível técnico e físico altíssimo. Qual é o diferencial? É a mente. Qual é o diferencial? É o atleta que está mais preparado mentalmente. A Jaqueline perguntou assim: seu trabalho é individual e coletivo? Os dois, tá? Eu trabalho individualmente e trabalho com equipes também. Esse ano eu trabalhei com a seleção brasileira sub-18 de basquete masculino. Eles jogaram uma Copa América na Argentina em junho.
A Dai perguntou, você recomenda a app de meditação ou é melhor aprender a meditar e fazer exercícios de respiração sozinho? Eu recomendo, né? Eu recomendo os apps de meditação, recomendo, existem meditações guiadas no YouTube, né? Eu tenho um projeto aí que eu também uma hora quero colocar em prática, que é gravar meditações, falar mais sobre meditação. Eu medito todos os dias não. Tem domingo ou sábado que eu não medito, mas de segunda a sexta eu chego aqui no meu escritório, eu sento e eu medito. Tá? No mínimo de 15 a 20 minutos. É como se assim, virou um hábito e é como se eu sento e começo a trabalhar, tem algo faltando, eu não me sinto centrado, eu não me sinto presente bastante para atuar da melhor forma possível. Mas sim, você pode começar sozinho, assim, né? Você pode começar, por exemplo, a respiração. Se você aprende uma técnica de respiração, as técnicas de respiração são bem simples, né? Você consegue fazer sozinho? Consegue. Meditação, você consegue fazer sozinho? Eu sugeriria que você procurasse mais informações, porque existem muita falta de informação ou crenças com relação à meditação que não são verdadeiras. Por exemplo, meditar parar. Para eu meditar, tem gente que fala assim, eu não vou conseguir meditar porque eu não vou conseguir parar de pensar. Né? A meditação não é isso. A meditação é um espaço onde você não vai parar de pensar, mas você vai começar a observar os seus pensamentos. Então, seus pensamentos não te levam mais, né, para algum lugar e você fica horas lá com aquele pensamento repetitivo. Não, quando você começa a meditar, você começa a entrar em um espaço, uma postura, um estado emocional, mental, que você começa a observar, né, os seus pensamentos, as suas emoções. Você se torna um observador de você mesmo, Os pensamentos vêm, você percebe os pensamentos, mas é como se você permitisse que os pensamentos passassem como se fossem nuvens, né, no céu. E você observa os pensamentos sem se apegar aos pensamentos, né? Mas isso muitas vezes é difícil, porque vem um pensamento relacionado a alguma coisa que você precisa fazer, com uma carga emocional, e quando você vê, você está lá, né? Aquele pensamento, aquela situação, você está ali 10, 15 minutos pensando só naquilo, ou pensando em um monte de coisa. Ok, tudo bem. Quando você percebe que um pensamento te tirou desse espaço centrado, da sua percepção do seu corpo, você volta a sua atenção, por exemplo, à sua respiração. Você volta a sua atenção, por exemplo, para o fato de você estar sentado na cadeira, as sensações de estar sentado na cadeira ou deitado na cama, né? As sensações do pano, né? do que você está vestindo no seu corpo. Você traz sua atenção para o seu corpo, traz sua atenção para a sua respiração. Tá? Então, quando você faz isso é uma forma de meditação. E não é para ser uma batalha mental. Quando você percebe que tem algo tirando sua atenção, você gentilmente volta a sua atenção de novo para a sua respiração, para suas sensações físicas. Tá? Assim, eu estou falando, né, assim, resumindo, né, o processo, que é um processo simples, mas, né, como meu pai diz... O difícil é fazer o simples, né? Pois é, o difícil é fazer o simples. Mas é um processo muito transformador, né? As técnicas de respiração, tem várias, enfim. Então sim, né? Você consegue fazer sozinho. Daine, como trabalhar a resiliência? O atleta treina diariamente por 4 anos e uma pequena falha, o adversário atrapalha e o atleta tem um desempenho muito ruim. Pois é. O atleta ele tem que ter... o que é resiliência? Né? O que significa a palavra resiliência? Né? No latim é quando algo se entorta e volta ao estado normal. Né? Então, como é que a gente consegue se entortar, né? Perder aquele ritmo e voltar ao nosso estado normal? Trabalhando, né, principalmente trabalhando a mente, né, a sua capacidade de voltar à sua performance antiga e não se deixar abalar com o erro, é um processo mental. Né? E aí, o que o atleta faz para ele ter mais resiliência? Ele tem, voltando lá, ele precisa aprender a administrar suas emoções, administrar, né, a sua fisiologia, administrar seus pensamentos. Né? Então, quando ele consegue fazer isso, ele consegue ficar mais resiliente. Entender conceitos, por exemplo, existem conceitos, processos que são super importantes do atleta ele ter também em mente, né?
por exemplo, fracasso é nada mais do que um portal para melhora. Quando eu erro, o erro ele vai me ensinar, o erro está apontando justamente para o que eu preciso melhorar. Sem o erro, quando eu não erro, é ótimo, né? Se eu pudesse não errar nunca, mas é impossível, né? Você vai errar. E é ótimo, a gente precisa do erro, porque só com o erro que a gente consegue dar um salto a mais na performance, que a gente consegue melhorar mais. A gente, em geral, tenta evitar o erro, a gente não quer errar. Se você não quer errar, você também não vai se desenvolver, você também não vai melhorar. E assim, uma outra coisa que eu já ouvi de atletas, né? Tem atletas e pessoas que, quando eu falo isso, né, já ouvi assim, Daniel, mas isso, cara, isso é meio papinho, né, de autoajuda e tal, né? Beleza, o erro, a gente aprende com o erro, blá blá blá. Não é blá blá blá. Né? Se eu não tenho essa capacidade de aprender, porque o nosso maior mestre no trabalho de melhoria, não tem como melhorar sem errar, tá? Vamos lá, né? Resumindo, não existe melhora sem o erro, porque é através do erro que eu sei que eu preciso melhorar. Muita gente não tem essa capacidade toda de saber exatamente o que a gente fica repetindo lá e continua errando, e se a gente não estuda o erro, ok, é aqui. Beleza, ótimo, então deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Então, conceitos como os erros são portais de aprendizado. Outro conceito importante, de autorresponsabilidade. Né? Se você quer melhorar na sua vida, ter mais performance, qualquer área da sua vida, autorresponsabilidade. Você começar a culpar o juiz, a mãe, o torcedor, o seu colega de time, né? Você vai ficar paralisado, sentindo vítima, e você não vai conseguir melhorar. Tá? Então, autorresponsabilidade. Outro conceito importante de aceitação radical. Joguei mal, tive uma competição ruim, comecei mal. O que eu posso fazer, né? Aceito essa situação, é isso, agora o que eu preciso fazer para melhorar? Então, nas finais, né, dos 100 metros, o Noah Lyons, né, o vencedor aí dos 100 metros, hoje o atleta, né, mais rápido do mundo, se você olha a corrida, uma corrida de 100 metros, até os 30 metros ele estava em último, ele largou muito mal, mas ele conseguiu se recuperar. Tá? Então ele se recuperou, ele conseguiu vencer. Então o atleta que ele consegue se recuperar, ele está totalmente presente. Ele não está focado no passado, no erro que já aconteceu, e nem preocupado com o futuro, se vai dar certo, se vai ganhar. Né? Então, por exemplo, eu vi um comentário de um atleta, que eu não lembro agora, mas ele dizendo assim, eu estou preparado para... o meu foco é a vitória. Você colocar o foco na vitória é um problema. Por quê? A gente não controla o resultado. O que a gente controla? O que a gente faz? Cada passo a cada segundo da competição. Se o seu foco está em ganhar ou perder, isso é um problema, porque a gente não controla o resultado. Existem muitas variáveis na performance, existem muitas variáveis na vida. Então, se o seu foco é no resultado, isso vai gerar ansiedade, vai gerar medo, beleza? E no primeiro erro que você tiver, a ansiedade aumenta, o medo aumenta, ou a tristeza, a falta de motivação, porque o seu foco, a sua atenção está na vitória, em coisas uma coisa que você não controla. Beleza, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite. Como lidar com a violência psicológica praticada pelos técnicos da categoria de base? Parece que as pessoas acreditam que isso é normal e faz parte da preparação. Wagner, excelente pergunta. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, né, na universidade, lá, eu comentei, em Nova York, eu também ajudava o treinador da equipe de basquete, né, era como se fosse um assistente técnico ali, fazia parte da minha bolsa e tal, do meu mestrado. E ele foi um pai lá no bairro, onde ficava a universidade, foi lá e falou com o técnico, eu preciso será que um dos seus assistentes técnicos aí, será que eles poderiam ser técnico de uma equipe aqui, do meu filho e tal, de garotos de 9, 10, 11 anos? Aí meu técnico falou comigo, pô, Daniel, vai lá e tal, você
né, vai ser uma oportunidade legal para você, vai levantar uma grana também, eu lá na faculdade, lá fazendo mestrado, quebradaço, pô, vai lá que de repente você levanta uma grana e vai ser legal para você. Beleza, eu fui. Né, eu fui lá trabalhar com molecada e tal, e já, né, tava fazendo mestrado em psicologia, eu pensei, pô, maneiro, eu também vou poder trabalhar essa parte mental deles, legal demais. Cara, primeiro jogo, Wagner, tô lá e tal, teve o jogo, segundo jogo. Depois do segundo jogo, um pai veio falar comigo e falou assim: os pais não estão muito satisfeitos com você, não. Eu falei: por quê? Porque você não grita com os atletas, né? Você precisa gritar mais, chamar a atenção deles. Então, para muitos pais e treinadores, o que é ser técnico? Quando eu grito, quando eu berro, quando eu dou esporro, isso quer dizer, né, para todo mundo que está assistindo e para ele que ele está fazendo um bom trabalho como treinador. E não é isso, né? Então, isso é um ponto muito importante que você tocou. Como lidar com isso, com essa violência psicológica? Eu acho que tem várias perspectivas disso, né? Você é um pai que está preocupado com o seu atleta, que está passando por isso. Existe a possibilidade de você conversar com esse treinador? E aí, tocando um pouco na ferida, tá, Wagner? Se você for o pai, o que você está chamando de violência psicológica é realmente violência psicológica? Eu precisava saber de você o que você está chamando de violência psicológica, tá? Porque muitas vezes, na minha experiência, tem muitos pais que não querem frustrar os filhos, eles ficam preocupados do filho sofrer, né? Então eles acabam sendo muito mais permissivos e tal. Aí colocam o filho para jogar, né? Para fazer um esporte. O treinador, ele vai ser duro no sentido assim, né? Ele é aquele atleta ali, não vai fazer o que ele quer a hora que ele quer, né? E aí às vezes o técnico ele é mais duro, ele é mais firme. E os pais ficam indignados, como é que pode o técnico tá falando assim com o meu filho? O filho sai triste, chateado porque o técnico chamou a atenção, mas é porque ele não tem essa experiência, né, dentro de casa, com a criação e tal. Então assim, né, acho que até para eu entender mais o que você está chamando de violência psicológica, eu precisava saber mais qual é a sua visão com relação a isso. Mas sim, né, se for caso, né, se tiverem casos de humilhação mesmo, contato físico com o atleta, onde, né, o técnico vai lá, né, bate, né, empurra, joga no chão, ou xinga, ofende, né, então essa criança realmente, né, não pode estar naquele ambiente, né, então aquela criança não pode ter aquele técnico ali. Mas assim, desculpa, tá, Wagner? Eu preciso de mais informações assim, para saber o que você está chamando de violência psicológica. Claro que eu já dei o exemplo do que seria violência psicológica, mas no seu caso aí, não sei se é uma pergunta pessoal, eu teria que ouvir mais de você para poder te dar uma resposta uma resposta melhor. Beleza? Os pais de atletas mais novos podem ajudar seus filhos a cuidar dessa parte mental? Podem. O pai, ele precisa... Como é que um pai ajuda o filho nessa parte mental? Ele apoia o filho com relação às frustrações. Ele compreende, né, pegando um gancho da resposta anterior para o Wagner aí. Ele compreende que a frustração que o filho está tendo com a performance dele, com o que está acontecendo, aquela frustração é necessária. Tá? As coisas não vão acontecer na hora do jeito que aquela criança gostaria, né? Ela vai porque por isso que o esporte é um grande, né? Eu não conheço nenhuma outra assim área, me perdoa se eu estiver tocando em outra área aí que talvez até por falta de conhecimento meu, mas na minha percepção o esporte é o maior treino para a vida que existe. Por quê? Porque você tem que lidar com derrota, você tem que lidar com a sua performance. Por exemplo, né, na sala de aula, tem performance também. Você fez uma prova, você recebeu uma nota. Mas você está num grupo ali, numa sala de aula, mas a sua performance não impacta a performance do outro. Você começa a ter, né, questões de relacionamento, quando você faz um esporte coletivo, né? Então, cara, o aprendizado é tremendo. Você tem um chefe ali, que é o seu técnico, então você, né, aprende a lidar com questões de hierarquia, enfim, né, lidar com a mente, com derrotas, com criar resiliência, criar consistência. Então o esporte é incrível. Mas a frustração faz parte disso. Então um pai, ele precisa
apoiar o filho, mas levando em consideração que está ok, essa frustração, essa tristeza que o filho está tendo, né, dele não ter conseguido, está ok. Ele motiva, ele apoia, ele continua dando força, né, para o filho, ajudando o filho a entender que também não é o fim do mundo. Ele errou, mas ok, né, mais uma vez, né, ele errou. E agora, como é que você consegue melhorar? Tudo bem, você não conseguiu, mas como é que você consegue melhorar então? O que é que você precisa aprender ou melhorar, filho, para que você tenha uma performance melhor? É assim que um pai pode apoiar os filhos. Ensinar a importância disso desde cedo. O que acontece muitas vezes, né, com relação aos pais, palavrões, violência, beleza, Wagner? Palavrões, violência psicológica, como definir a lei? Isso, perfeito, perfeito. Como lidar com isso? Se o seu filho está passando por palavrões, humilhação em público, assim, primeiro que esse técnico aí tem que ter algum tipo de consequência para ele, né? Ele não pode continuar fazendo isso. E segundo, que se, né, sei lá, se tem uma diretoria, se tem pessoas que não mudam o treinador, o filho, sem tirar o filho, né, desse espaço, não tem outra alternativa. Né? Como é que eu vou ensinar o meu filho a lidar com ele vai chegar lá, ele é humilhado psicologicamente, com palavrões, como é que eu vou ensinar ele a quê? A não dar ouvidos para isso? Né? Não é bem assim que funciona, né? Principalmente quando criança. Ele tem que aprender a... Agora, assim, tem níveis, né? Esse é um ponto muito complicado, porque, assim, essa criança, ela vai... Existe a possibilidade dela encontrar isso mais velho, como adolescente, e na vida depois, humilhação, o que esse adulto depois ele vai ter que fazer? Como é que eu ensino? Por isso que, assim, ainda preciso de mais informações, porque existe a possibilidade desse adolescente confrontar o técnico e se expressar e falar que isso não está legal, que eu não quero que você fale assim comigo, né? Ele consegue se expressar, porque senão também é isso, né? Toda vez que tiver algo, né, um ambiente de humilhação, você vai sair, você vai se retirar. A gente começa a se retirar de todos os locais que a gente pode se sentir humilhado, a gente vai ter a vida não funciona assim muitas vezes, né? Mas também tem níveis, né? Se é uma coisa muito acentuada, sim, eu preciso me retirar. Existe a possibilidade de uma conversa? Existe a possibilidade de um enfrentamento? Não sei. Preciso dar uma live só para falar disso. Eu estou atento aqui com o tempo. Beleza, galera. Tem mais alguma pergunta que vocês querem me fazer sobre isso? Eu quero manter essa live aqui pelo menos 1 hora. Mas então eu quero fazer uma rápida recapitulação do que eu falei até agora. Já que não tem nenhuma pergunta aqui. E a Mona Lisa, né? Tem pais que gritam com seus filhos no meio do jogo. Pois é, né? Então, assim, esses pais que gritam com os pais precisam também aprender a lidar com as suas próprias emoções. Né, lidar com o erro do filho, lidar com o que acontece no jogo, que, né, no treino ou na competição, que aquele pai se incomoda e também se sente frustrado. Né, você vê que o buraco fica mais embaixo. Né, você não está falando, né, você tem um filho, né, e eu entendo, né, o filho, né, existe uma fala muito bonita que eu ouvi há muito tempo atrás, que ter filhos o filho, né, é ter o seu coração caminhando fora do corpo. Então, claro, né, seu filho é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, né, você ama muito e quer cuidar e quer proteger. Mas como você faz isso? Né, um pai ele precisa também ficar atento, né, porque ao invés de ajudar, esse pai está prejudicando a performance do filho. Né, quando ele começa também a não administrar suas emoções, ele grita com o filho, né, o filho ele já está ali no nível de estresse, ele está, né, tentando fazer o máximo, e aí o pai vai e grita com o filho, isso aumenta o estresse, aumenta a tensão. Né, isso ajuda, de fato? O grito ajuda? Como é que você consegue, como pai, também compreender, né, essas questões emocionais? Então é isso, né, os pais
precisam se trabalhar também, né? E compreender. Depois também, de repente, faço uma live aí só para os pais. A Caroline, né, falando aqui, pô, engraçado que é sobre esporte, mas serve para a vida. Exatamente, né? É isso, né? São conceitos, né? A gente... O que é... Vou filosofar um pouquinho aqui, tá? De leve. A vida, na verdade, é uma performance, né? O que é performance? É uma atuação em qualquer coisa, né, que você faça. A vida é uma performance. A vida, a gente está em constante performance. A gente começa a sofrer, a gente começa a ter dificuldade na vida quando a gente não consegue fazer, a gente começa a não ter os resultados que a gente gostaria. Se a gente não está tendo os resultados que a gente gostaria, se a gente está sofrendo, não está conseguindo, né, se desenvolver no trabalho, na vida pessoal, amorosa, né, nas amizades, teve uma queda de performance. O problema com a nossa performance. Geralmente existe, né, talvez pessoas tenham ideia de performance. Performance é só quem, né, o atleta lá. Não, performance é tudo. Como eu me comporto com, né, o porteiro do meu prédio, né, com que tipo de performance eu tenho, de comportamento eu tenho. É algo que contribui para a minha vida e para a vida do outro ou não? Se eu não faço isso, estou tendo uma performance, né, uma falta de performance na vida em geral. Então a questão da performance realmente, né, não dá para separar o atleta do ser humano. Por isso que com os atletas que eu trabalho, mesmo eles tendo às vezes 12, 13 anos, eu explico isso para eles, né? O que vocês estão aprendendo aqui não é só para vocês melhorarem no esporte, é melhorar na vida, né? Então se você se torna uma pessoa mais motivada, mais confiante, mais calma, mais presente, mais consistente, uma pessoa com mais tenacidade, né? Você tem essa vontade, essa força vital, independente do que você faça na vida, isso vai te ajudar, não só no esporte, mas em qualquer outra área da sua vida. E isso pode ser treinado, né? Isso que é interessante, né? A gente consegue treinar a nossa mente, nós conseguimos treinar as nossas emoções. Quando a gente não treina, sim, nos domina, né? O que a gente não treina acaba nos dominando, mas quando a gente treina, a gente consegue administrar. E aí é como se, por exemplo, a nossa vida, a gente tivesse muitas vezes, né, a nossa vida, a gente estivesse, né, dentro de um carro e o motorista do carro são, né, enfim, nossas emoções, nossos pensamentos, e a gente está num carona ali, né, observando os nossos pensamentos, nossas emoções levarem a gente para qualquer lugar. Quando a gente tem a capacidade de aprender, né, e aí, mais uma vez, tem técnicas, processos, é isso que eu compartilho aqui, ensino os atletas, as pessoas em geral, elas aprendem a trabalhar a mente e as emoções, é como se elas pulassem do banco do carona e pulassem pro banco, né, do motorista. E aí então eu consigo, né, manejar a minha vida, administrar a minha vida. Uma outra metáfora é, né, você que está assistindo a sua vida sendo atuada ali, representada num teatro, né? Você está sentado assistindo ao invés de subir lá e participar, né? Entrar na sua vida e administrar a sua vida. Quando a gente não aprende, as coisas vão acontecendo, né? E as coisas vão acontecendo, a gente não melhora, a gente não se desenvolve mentalmente, emocionalmente, a gente chama de azar, a gente chama de má sorte. A gente fica num processo de vítima. Então tem alguém que não está me reconhecendo, tem alguém que não está me ajudando. Aí a gente vai culpar o técnico, vai culpar, sei lá, os pais, vai culpar, sei lá, o clube que você joga, vai culpar a vida. Seja na vitória ou na derrota, a saúde mental tem sido muito falada nas Olimpíadas. Importante que agora isso seja mais valorizado. Mas ainda leio muita... Acho que eu voltei agora. Parece que eu voltei. Pois é, Dai, é isso que eu comentei aqui, né? Se você não aprende, né? Não passa por esse processo de autoconhecimento, desse trabalho interno e começa a aplicar, porque o trabalho da performance, da melhoria mental, emocional, é uma prática.
você, do mesmo jeito que você, sei lá, na sua carreira aí, na sua carreira não só dentro do esporte, mas na sua vida, você praticou, treinou muitas vezes aquilo para conseguir fazer o que você faz com excelência, o trabalho mental, psicológico também é um treinamento, também é uma prática. Quanto mais você se trabalha, quanto mais você se conhece, melhor resultado você tem na sua vida. E aí, né, no início, durante essa live, eu falei muito sobre a questão, né, mesmo dessa hierarquia, da fisiologia e tudo, e como a gente pode utilizar a ciência, né, para aumentar a performance. Então não fica nada largado, solto, subjetivo. Isso é bobeira, é desculpa. Não. Se você não conhece, você vai, né, enfim, se você desconhece o processo, eu entendo até, né, pessoas que falam isso, elas não têm conhecimento, não, elas falam sem base. E tudo bem também, né? Cada um no seu tempo. Beleza, Renato. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta a mais. Eu quero deixar aqui então, né, diante de tudo que eu falei aqui, eu quero deixar um convite, né, um convite para você, né, um convite para você realmente... se você está aqui, você já tem interesse nisso, né? Já tem interesse em melhorar a performance, já tem interesse em se tornar um atleta, uma pessoa melhor. Então, meu convite é que você continue fazendo isso. Né? Meu convite é que você continue, apesar dos desafios, que os desafios, mais uma vez, né, eles estão apontando para exatamente o que você precisa melhorar. E existem formas de você se trabalhar, de se trabalhar sua mente, trabalhar suas emoções. Beleza? Me acompanha aqui, né? Esse espaço aqui é para isso, para eu poder compartilhar ao máximo tudo que eu sei, né? Para que você consiga ter voos mais altos aí na sua vida pessoal e profissional. Beleza? Um abraço aí e, enfim, né? Vem comigo aqui nessa jornada. Enfim, quiser mais informações, pode mandar mensagem diretamente aí por mensagens para mim, né, pelo Instagram, que eu vou responder. Enfim, meu telefone também tá no meu Instagram, então pode entrar em contato comigo que eu ajudo. Beleza? Um abração aí, uma excelente noite e a gente se fala. Muito obrigado, excelente para mim o seu trabalho. Obrigado Jaqueline, obrigado Mona. Eu quero fazer com que essas lives aqui sejam mais frequentes, né? Quero de repente colocar um dia para que eu consiga, um dia na semana, para estar sempre aqui, né? Criar essa consistência aqui, para estar trocando. Beleza? Pô, Wagner, obrigado aí, cara. Valeu pelo suporte aí. É legal que você gostou aí do e-book, tá? Eu tenho um e-book, eu tenho um curso, um mini curso online, eu tenho ofereço uma mentoria também para atletas. Existe todo um conteúdo que já está gravado. E eu também encontro 2 vezes por semana ao vivo, né, com esses atletas. Isso faz parte da minha mentoria. Eu tenho um mini curso que está gravado. Beleza? Esse e-book não é só, né, assim, uma forma de falar, né? Tem a parte escrita e também tem vídeos nesse e-book, tá? Super legal lá, um projeto muito legal aí que eu coloquei para fora aí, tá? A Dai tá me lembrando aqui. Vocês estão vendo, terrível, marqueteiro aqui, terrível, uma merda, né? Terrível pra fazer. Um lado que eu preciso me desenvolver. Mas, enfim, tem um link na bio lá, na bio, se vocês quiserem saber mais informações. Um abraço aí, uma boa noite.